Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021, o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 40. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar sobre o menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Amados, hoje o Evangelho fala sobre Ana, mas ontem, lembrem, a gente falava sobre Simeão. E os dois eram pessoas idosas, e esperavam a libertação de Israel. Eles serviam a Deus com jejuns e orações e não desanimaram até ver se cumprir a profecia sobre a chegada do Messias. Eles, com sua fé e perseverança na oração, nos mostram o quanto é importante esperar o tempo de Deus. A demora, amados, pode parecer insuportável, mas quando chega a hora certa, aí é que a gente vai entender os reais motivos da espera. Compreendamos, nem sempre Deus vai mudar o nosso deserto, pois Ele está usando o deserto para nos mudar primeiro. Em muitos casos, Deus espera primeiro a nossa mudança, o nosso crescimento humano e espiritual. Ou seja, primeiro Ele nos capacita e só depois nos dá a graça. Pois Deus, amados irmãos, Ele não vai, Ele primeiro precisa, lembre que nós sejamos renovados. Lembra quando Jesus nos fala, vinho novo em odres novos. Então, primeiro, Ele nos renova, para somente depois nos dar a salvação, ou seja, o vinho novo. Então, amados, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para aprender com as dificuldades. Lembrem, que o erro ele só permanece enquanto a gente não aprende. Lembrando uma frase que eu digo muitas vezes na missa. A dor é a vida ensinando. O sofrimento somos nós rejeitando o aprendizado. Então, a dor só permanece enquanto a gente não aprende. Então, amados, que o Espírito Santo de Deus nos dê a capacidade de aprender e de sermos melhores a cada dia. E é claro que não nos falte a sabedoria de Deus. A sabedoria para poder agir bem. Lembrem, é preciso que nós queiramos agir bem, porque às vezes, como já falamos, é a gente insistir nos erros. E enquanto a gente insiste nos erros, então significa que nós não estamos aprendendo. Então, que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso e que Ele mesmo, enviando o seu Espírito, e já nos enviou o seu Filho, lembrem, com a palavra. Agora Ele nos envia o Espírito justamente para compreendermos a palavra e seguirmos cada vez mais de perto o seu Filho Jesus. E que nós tenhamos um ano, amados irmãos, um ano realmente novo. Mas lembrem, para termos um ano novo, é preciso que a gente esteja disposto a ter atitudes novas. Deus abençoe a todos e cada um e tenham todos um bom dia.